Olá, pessoal! Hoje vamos tratar da gestão de riscos. As políticas públicas são criadas e implementadas para alcançar objetivos. Contudo, fatores internos e externos podem gerar incertezas e afastá-las do alcance desses objetivos, gerando ineficiência e ineficácia. O resultado dessas incertezas sobre os objetivos é o que chamamos de risco. Então, conhecendo o conceito de risco, podemos definir a gestão de riscos. A gestão de riscos é o processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização. Nessa definição, é importante destacar que a administração e o controle desses riscos não será absoluta, posto que isso pode ser extremamente caro e lento. A gestão de riscos deve, portanto, fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos, observando sempre o custo e o benefício dos controles que possam ser adotados. Em outras palavras, também podemos afirmar que a gestão de riscos tem por finalidade garantir a existência de mecanismos que permitam a consecução dos resultados almejados na política pública. E por que uma política pública precisa, desde sua elaboração, de um plano de gestão de riscos? Qual a importância do plano de gestão de riscos? Em primeiro lugar, destaco a importância da gestão de riscos para um direcionamento de esforços com uma visão preventiva, fruto de um conhecimento do passado e das experiências das pessoas envolvidas no processo de implementação da política pública. Assim, a gestão de riscos contribui para o aumento da eficiência e da eficácia na entrega de bens e serviços à sociedade. E esse processo é conduzido por meio de etapas. Antes de se conceber como será realizado o gerenciamento de riscos, deve haver entendimento do contexto da política pública. Entender o contexto é a primeira etapa do processo de gestão de riscos e significa conhecer fatores do ambiente interno e externo. Por exemplo, conhecer a estrutura de gestão e os recursos tecnológicos é entender do ambiente interno. Também é preciso conhecer fatores externos, como a identificação de atores envolvidos na implementação da política pública. A identificação de riscos é a segunda etapa. A ideia central é gerar uma lista abrangente de riscos, baseada em eventos que possam impactar a realização dos objetivos. O guia apresenta algumas técnicas usuais aplicadas para apoiar a identificação de riscos, sendo fundamental que as pessoas envolvidas nesse processo tenham conhecimento adequado sobre a política e sua proposta de implementação. É importante destacar que a análise SWOT apresentada no capítulo 4 do guia é de grande utilidade para a compreensão do contexto. Normalmente, as fraquezas e as ameaças identificadas na análise SWOT revelam riscos à implementação da política pública. A terceira etapa é a análise de riscos. Nessa etapa, busca-se identificar as causas e as fontes de riscos, suas consequências negativas, principalmente, e a probabilidade de que essas consequências ou impactos possam ocorrer. A probabilidade e o impacto podem ser analisados na forma da matriz apresentada na página 145 do guia. Na quarta etapa, o resultado da avaliação de probabilidade e impacto de cada risco permite ordenar a lista de riscos, dos maiores aos menores, já indicando aos tomadores de decisão as prioridades para o tratamento desses riscos. Na quinta etapa, são tomadas decisões sobre o tratamento dos riscos. Para cada um dos riscos avaliados na etapa anterior, deve-se tomar decisão quanto a qual resposta a ser dada, considerando os custos e os benefícios de cada possível controle interno de gestão a ser adotado. São respostas possíveis aos riscos: aceitar, mitigar, transferir e evitar. Por fim, também é importante destacar que durante todas as etapas do gerenciamento de risco, deve ocorrer a comunicação entre todos os envolvidos e o monitoramento quanto à identificação de novos riscos. Com base nessas informações, como podemos elaborar o plano de gestão de riscos? A estrutura para elaborar o plano de gestão de riscos é apresentada no box 1 da página 148 do guia. Normalmente, as informações necessárias para elaborar o plano constam da exposição de motivos e da lei que define a política pública, bem como dos demais estudos e referências técnicas que subsidiam essa política. Considere essas como as principais fontes de informação para a elaboração do plano de gestão de riscos. No exemplo do cartão Reforma, consultamos informações apresentadas no próprio guia
para essa política pública e também realizamos a avaliação dos riscos, conforme apresentaremos a seguir. A partir desse plano de gestão de riscos elaborado, temos elementos para conduzir o processo de gerenciamento de riscos da política pública. A tabela contendo os riscos, sua avaliação, a resposta e os responsáveis é a base para os tomadores de decisão sobre o que fazer com cada um dos riscos. É fundamental que todas as informações apresentadas estejam devidamente documentadas, justificadas, pois são o suporte, o subsídio às decisões tomadas. Analisando a tabela, observem que quase todas as colunas correspondem aos itens do plano de gestão de risco que apresentamos nos slides anteriores. No exemplo do cartão reforma, aproveitamos os riscos já identificados, especificamente as fraquezas e as ameaças, da análise SWOT do capítulo 4 do guia. Na tabela, apresentamos como ficaria o gerenciamento para 4 do total de 15 riscos identificados. A coluna dos riscos pode ser subdividida para acrescentar o fator e a causa do risco. Por exemplo, os 3 primeiros riscos têm origem em fator externo ao Ministério, enquanto o último risco decorre de uma fragilidade, portanto, um fator interno. Para cada risco, pode-se buscar conhecer a causa e se isso pode gerar necessidade de mitigações, ou seja, estabelecimento de controles internos da gestão específicos para mitigar cada causa. A avaliação do risco quanto à probabilidade de o evento ocorrer e o seu respectivo impacto no alcance do objetivo da política pode ser estimado, por exemplo, pela equipe responsável pelo desenho do programa. A avaliação de probabilidade e de impacto pode ser feita numa escala simples, como apresentada na página 149 do guia. As respostas possíveis envolvem aceitar, mitigar, transferir ou evitar o risco. A opção por mitigar leva ao estabelecimento de controles internos da gestão, que, quando postos em prática, reduzem os riscos de modo que a expectativa seja o alcance do objetivo da política pública. Na coluna de mitigação de riscos são dados alguns exemplos de controles internos da gestão adotados, como treinamento dos técnicos envolvidos, utilização de manual operacional, utilização de critérios de seleção, utilização de softwares para apoiar a supervisão, vistoria no local das ações para a conferência. Ou seja, conforme o risco e o controle adotado, há a definição de uma área ou pessoa responsável pela gestão desse risco. Com este exemplo, mostramos como elaborar um plano de gestão de riscos para uma política pública. Reforça a importância de se fazer esse plano, mesmo que seu órgão não tenha uma gestão de riscos plenamente implementada, porque ao se fazer esse exercício, buscaremos maior eficiência e eficácia no desenho da política e, por consequência, maior chance de alcançarmos os objetivos pretendidos.